Olá, bem-vindo ao programa Mais Saúde. Antes de não anunciar o tema que nós também falar hoje, o assunto de hoje e qual é o nosso convidado, nós está a gostar de desejar um feliz dia da mulher que já passou, mas ainda não está nessa semana, portanto ainda não te bate tempo de desejar um feliz dia da mulher, e é por causa exatamente desse dia que nós escolhemos o tema de hoje, que tem a ver com a prevenção do cancro do colo de útero e consciencialização sobre endometriose. E obviamente para falar-nos sobre esse assunto, nós temos especialista hoje manos, que é a doutora Vaneusa Rodrigues, que é ginecologista e também coordenadora do Programa Nacional de Saúde Sexual e Reprodutiva, né, do Ministério da Saúde. Obrigada por você ter aceito esse convite e nessa comemoração tão especial. Hoje não é exatamente o Dia da Mulher, mas foi a semana, portanto ainda não dá tempo de debater alguns assuntos que diz respeito à mulher, né? Exatamente. Doutora, antes de mais, quando nós falar de endometriose, não é? Não bem começar um bocadinho ao contrário. Antes de não passar para a prevenção de cancro do útero, não bem falar um bocadinho de endometriose e perceber o que é isso, né? Quando nós falar disso, essa doença é o quê, na verdade? Não saber quem é na mulher, agora e depois. Sim, é uma doença de mulher. Portanto, ela é considerada uma doença inflamatória, crônica, que é capaz de que presença de tecido endometrial, ou seja, aquela camada interna do útero, fora de cavidade uterina. Não pode encontrar em várias localizações, mais frequentemente na pelve feminina, mas não pode achar no intestino, pulmão, raramente em outros órgãos, mas pode acontecer em qualquer, portanto, localização. E geralmente é uma doença mais frequente nas mulheres entre 25 a 35 anos, mas não pode encontrar, ou seja, pode ocorrer desde, portanto, adolescentes, no período pré-menarca e também na pós-menopausa. Menos frequentemente, aproximadamente uns 2 a 5% de mulheres na pós-menopausa também pode sofrer dessa doença. Bom, um dado interessante, você dizer, portanto, estes fragmentos, chamamos assim, né, de endométrio, podem estar espalhados nos outros órgãos que cá dentro do útero. Mas não é que isso é possível? Não é que é possível ter essa parte de um órgão em outros, né? Na verdade, que tem um causa específico, bem estudado, existem várias teorias, e de que as várias teorias, aquele que é mais, digamos assim, especialistas acreditam, mas se calhar é a causa, é a teoria de Sampson, que é, ou chamada teoria de menstruação retrógrada. No que se acredita que a menstruação tem um refluxo de menstruação da cavidade uterina para a trompa, se está cair, portanto, na cavidade pélvica. E daí está cria que esses pontos portanto, que esses focos, que as lesões de endometriose. E que a principal teoria que te explica, portanto, o porquê. Mas, por si só isso não é suficiente. Tem que ter alguns fatores genéticos, tem que ter também algumas questões de imunidade alterada, para que realmente uma pessoa tenha endometriose. Até tem alguns especialistas que te explicam que, por exemplo, não tem alguns adolescentes que têm alguma patologia anatômica que obstrui fluxo da menstruação, e que ela às vezes justifica o facto de não achar, por exemplo, um adolescente com endometriose, já que tem uma obstrução a fluxo e tem maior chance de que a menstruação faz aquele refluxo para trás, ou seja, vai para a trompa e cair na cavidade. Em vez de ir para a vagina. Em vez de ir para a vagina. Então, realmente, a maior parte de estudos acredita que essa é uma das causas, mas portanto, é multifactorial. Tem que ter parte genética e também a questão da imunidade, se estiver alterada, portanto, é um fator. Portanto, é aquele que seria que os fatores de risco, não é? É a questão genética e essa outra questão que você... Da imunidade. Você fala de imunidade, sim. Não é? Não tem fatores de riscos, tem outros fatores de risco, que é a questão de menarca precoce, ou seja, uma menina que menstrua precocemente, que está considerada antes de 11 anos, menopausa tardia, ou seja, uma pessoa que tem essa menopausa mais tardiamente, geralmente 55 anos, mas também menstrua mais, durante mais tempo. Não tem a questão de pessoas que menstruam, que têm ciclos mais curtos, ou seja, pessoas com ciclos de menos de 27 dias, também têm mais chance de ter. Pessoas que têm sangramento uterino anormal, abundante, pessoas que sangram durante a menstruação, também é pessoas que têm maior risco de ter endometriose. E não tem alguns estudos que falam
não tem crianças e adolescentes que foi vítima de violência sexual e tem maior chance de ter endometriose do que uma criança que já teve esse problema. Uhum. E nunca saber em termos de prevalência, se não tem o caso, se a Cabo Verde pronto, se é representativo ou não, se é significativo ou não, mas de uma forma geral, saber que não tem alguma dificuldade às vezes com estatística. Sim, também, de uma forma geral, mas é que não está assim, quando não te fala de endometriose. De uma forma geral, a nível mundial, não tem aproximadamente 10% de mulheres, a nível mundial, que sofrem, portanto, de endometriose. A nível de Cabo Verde, nunca tem uma estatística para não falar, não tem 5%, 6%. Mas a nível mundial, ele é uma doença que comete apenas 10% de mulheres. E se vamos falar no início, desde pré-menarca, ou seja, antes da menstruação, até depois da menopausa. Uhum. Portanto, endometriose, quando não te fala nele, pelo menos de relatos, como te ouvi, de pessoas que têm, né? Mulheres que já me teve a oportunidade de conversar, é que é muita dor, não é? Aquela que é aquele principal sintomatologia, mas tem mais algum que te leva-me a despertar e dizer, espera, alguma coisa que te direito ali, chamba, tenha ginecologista, espiar o que é que te aconteceu? Principal sintomatologia, ou seja, 80% de mulheres que sofrem de endometriose, seu principal sintoma é dor. Ou seja, 80% das mulheres têm dor. Pode ser uma dor pélvica, portanto, crônica, de muitos anos, às vezes também acompanhado de dismenorreia, que é aquele dor que não está sentindo durante a menstruação. Muitas vezes é um dor que começa os 2 dias antes da menstruação, e permanece durante a menstruação, na caso de endometriose, e às vezes depois, vários dias depois da menstruação, ainda aquela pessoa continua com aquele dor. Não tem também dispareunia, que é aquele dor durante ato sexual, principalmente naqueles casos de endometriose infiltrante, profunda, então durante o coito a pessoa está sentindo aquele dor. Não tem caso, portanto, pessoas com dificuldade para engravidar, que isso já seria uma complicação, portanto, a infertilidade, pessoas com queixas de massas variantes, portanto, dor baixa, e muitas vezes são massas palpáveis, e não tem sintomatologia dependendo de órgão que afeta, não tem às vezes sintomatologia intestinais, talvez pessoas com dificuldade, portanto, para defeca, não tem pessoas com dor durante a defecação, não tem pessoas com sintomas urinários, desde ardor, dor durante a micção, até presença de sangue na urina. Moram falar no início, ele é uma doença que pode acometer, portanto, mais raramente outros órgãos, mas pode acontecer, não tem caso, por exemplo, de endometriose, que já foi relatado, pulmonar, que durante, portanto, na época da menstruação, aquela pessoa pode ter algum catarro com restos de sangue, ou seja, pode acometer, dependendo de zona, de localização daquele órgão afetado, não está tendo, portanto, vários sintomas. Mas, no geral, realmente, o sintoma mais frequente é aquele dor pélvica crônica. E ele realça a questão da endometriose, que muitas vezes o diagnóstico é muito tardio. Estudos relatam que, em geral, uma mulher leva cerca de 7 a 10 anos, às vezes, para conseguir ser diagnosticada, porque tem sintomas inespecíficos que muitas vezes se assemelham a outras patologias de fórum ginecológico. Então, às vezes, diagnóstico é depois de 7 a 10 anos. Bom, já agora você pega ali no próximo ponto, que é a questão do diagnóstico, não é? Como é que é feito? Portanto, tem toda uma sintomatologia que já não há, que dependente do órgão afetado pode ser bastante variado e pode induzir a gente a erro também, né? Pensar que, por exemplo, uma pessoa que está com um catarro que sangue, nunca está a pensar que o problema está uma endometriose que está lá na última, está a pensar que o problema está naquele pulmão, né? Então, tendo em conta isto, como é que é feito o diagnóstico? A sintomatologia já não é que é complicado, mas em termos de diagnóstico médico? Sim, o diagnóstico é, portanto, igual que qualquer patologia, portanto, não tem aquela parte da anamnese, aquela parte de sintomatologia, tem aquele exame físico, exames laboratoriais. Portanto, naquela parte da anamnese, ou seja, na parte do interrogatório, o paciente relata tudo que é sintomatologia. No exame físico, geralmente não pode encontrar algum achado. Por exemplo, a mulher pode encontrar durante o exame ginecológico, não está tendo uma sensibilidade maior, ou seja, a mulher está queixa de dor, a hora que não está fazendo aquele toque vaginal, não pode encontrar algum nódulo no fundo de vagina, não pode tocar algum nódulo no fundo de vagina,
Às vezes, durante exame especular, também não pode hoje que é lesão no fundo de vagina, mesmo na parede de vagina, que é mais raramente, mas é possível. E também, durante o exame, não pode achar uma massa palpável, que é um tipo de endometriose, que não está falando endometrioma, que é uma massa, portanto, a nível de ovário. Um terço de casos está aparecendo na altura dos ovários, aí pode aparecer na 1. Então, aquele achados que não pode achar, portanto, durante o exame físico. Exames, digamos assim, exames de laboratório. Nunca tem nenhum exame de laboratório, mas que não pode falar em patonomônico, ou seja, típico de uma endometriose. Um exame, por exemplo, de sangue que não pode passar para uma mulher para não falar, não, aí tem endometriose. Claro. Tem, por exemplo, um marcador tumoral, que é CA125, que pode estar aumentado na endometriose, mas também não está aumentado em outras patologias, nomeadamente câncer de ovário. Então, ele é recomendado, portanto, para isso. Mas não tem exames de imagem, não tem ultrassonografia, quase sempre não está conseguindo diagnosticar que as massas ovarianas sugestivas, portanto, a imagem são exames que sugerem, mas pode ser endometriose. Portanto, nódulos de parede abdominal também, na cicatriz, portanto, cesariana, que é outra localização que pode acontecer endometriose. Não tem ressonância magnética, tomografia, que está mostrando lesões sugestivas de endometriose. Mas o diagnóstico definitivo de endometriose é um diagnóstico histopatológico, ou seja, para não ter um diagnóstico definitivo realmente, não tem que fazer, portanto, biópsia de que lesão e fazer, portanto, o estudo tanto histológico de lesão para realmente não ter um diagnóstico definitivo. Ou seja, muitas vezes o diagnóstico é feito até acidentalmente, por exemplo, durante uma cirurgia, e o cirurgião já faz, por exemplo, uma laparotomia, hoje aqui as lesões típicas de endometriose, pode fazer aquele diagnóstico mesmo visual. Sim. E pode fazer, aproveita durante aquela cirurgia, fazer aquele biópsia. Isso pode ser numa mulher que tem sintomas. Eu tenho mulheres que têm endometriose que têm sintomas. Mas tem casos que pacientes com sintomas, pacientes com sintomas graves, não que se indicar também laparoscopia, que é um tipo de cirurgia que é feito por vídeo. Tem alguns buraquinhos na barriga de mulher, através de uma câmara. Não está conseguindo hoje dentro da pelvis de mulher. E ele é um procedimento que portanto, diagnóstico e pode ser terapêutico também. Então, diagnóstico de endometriose, que é basicamente, portanto, através de, portanto, é um diagnóstico definitivo através de, portanto, de aquela biópsia de que as lesões. Mas alguns especialistas estão falando na caso, por exemplo, de um cirurgião que é muito experiente, isso vai depender da experiência do médico, pode ser feito um diagnóstico, digamos assim, clínico. Mas o recomendável é que o diagnóstico seja realmente, digamos assim, histológico. Exatamente. Assim, bom, nunca saber o que é melhor saber gringa assim, complicações ou tratamentos. Se calhar não vai na complicações ou complicações. Ok, então não vai na complicações. Okay. Minha ideia era não dar alguma chega de tratamento para não assustar. Ok, depois, não está bem, mas pode ser ao contrário também. Okay. Porque você referiu onde que as complicações, né? Onde que sim. Na verdade, a endometriose é uma doença que comete, portanto, mulheres com dores crônicas, portanto, tem uma complicação, então mexe com a própria, digamos assim, a saúde mental da mulher, que uma mulher passa, digamos assim, dias atrás de dias com aquela dor crônica, é fácil. Mas uma das principais complicações que não tem, que alguns autores tentam referir-se como, digamos assim, sintomas, é, portanto, a questão da dificuldade para engravidar. Pessoas com endometriose, com dificuldade para engravidar, precisamente porque mulheres com endometriose não têm, portanto, as pelvis têm aderência, então, aquele trompa daquela mulher que tem a mesma mobilidade de que uma mulher que tem endometriose, não tem aqueles casos que tem cistos no ovário, tudo que ela dificulta, portanto, gravidez. Então, que as complicação mais, portanto, frequente e que mulheres realmente, muitas vezes, que ela que é causa, digamos assim, portanto, de busca para consulta, mulheres que estão conseguindo engravida, que acaba para descobrir, no final, é portadora de endometriose. E não tem outras complicações que dependem, portanto, de localização. Por exemplo, às vezes, um endometriose que está na bexiga, acaba tem problemas anti-hematura, que é sangue na urina, um que está no intestino, a pessoa começa a ter um problema de constipação, ou seja, dificuldade para evacuar, dor durante a evacuação. Se for no pulmão,
nota tem às vezes aquele catarro. Durante aquela época de menstrual, principalmente, a mulher começa a ter um catarro. A hora que ela expira, ou seja, várias complicações dependendo da localização. Mas a principal é a dificuldade para engravidar. Uhum. Agora, então, tratamento, né? Tem Sim. alguma esperança aí ou nem por isso? Em relação ao tratamento, não tem um tratamento tanto clínico e tratamento cirúrgico. Em relação ao tratamento clínico, basicamente, tendo em conta que 80% da sintomatologia é a dor, portanto, é tratamento de dor, que pode ser feito com analgésicos e anti-inflamatórios normais, por exemplo, ibuprofeno ou qualquer outro anti-inflamatório, mas também se recomendar medicamentos que principalmente que inibe, portanto, menstruação. Ou seja, o básico seria, portanto, suprimir a menstruação naquelas mulheres. Quase sempre não usa anticoncepcionais, que pode ser anticoncepcionais combinados, de estrógenos e progesterona, uso contínuo, sem para a menstrua. Portanto, o objetivo é aquela mulher que menstrua. E também não tem que os progestágenos também, que ajuda a pode ter ser, não tem ali na caveira, que é aquele medroxprogesterona, que por exemplo fala aquela injeção, dá para provar. Não tem também de mirena, e não tem implantes, que também libera um progestágeno. Tudo que ela pode ser utilizado para, portanto, tratamento de endometriose. E não tem um tratamento cirúrgico, na casos de, portanto, tanto endometriose, portanto, pélvica, que durante a laparoscopia pode ser feito, portanto, tratamento cirúrgico durante, ou seja, nesse procedimento, e na caso de endometriose, que não é endometrioma, né? Que é uma endometriose no ovário, portanto, seria, portanto, a retirada daquele cisto que está no ovário. E é possível, às vezes é possível isolado ou tem que ir aquele ovário também, tudo? Sim, principalmente nas mulheres que querem engravida, o ideal é conseguir fazer, portanto, aquela cirurgia de forma com que, portanto, retira só aquele cisto. Mas muitas vezes, dependendo, portanto, do tamanho, dependendo da forma como está aderido, portanto, naquele ovário, às vezes é que é possível. Mas o ideal é conseguir, tem algumas técnicas de cirúrgica até que faz a aspiração, portanto, abre aquele cisto. Ele é um cisto que ele é característico, tanto visualmente, ele tem um aspecto tipo chocolate. Então, tem cirurgiões que aspiram e traz aquela cápsula. Então, a mulher consegue preservar aquele ovário. Mas tem casos que é possível, que às vezes a mulher acaba para perder o ovário. Mas que é uma tristeza, porque perda do ovário, quer dizer, ainda só um, né? Porque sim, o problema é depois que as alterações que a mulher também tem hormonais depois. Hormonais, né? Sim. Aqui, quase sempre, quer dizer, a maioria, apenas um terço que comete tudo dos ovário, mas quase sempre não está ali no ovário. Então, aí a chance de ficar ainda tanto com o ovário. E esse tratamento, bom, você fala-nos de dois tratamentos, esse cirúrgico e com medicamento, não é? Hormonal, não é? Hormonal. Mas quando é que você optar por um ou por outro? Está a depender do quê? Porque, bom, estou ali a pensar, para optar pela cirurgia é porque aquele medicamento que vai ser eficaz para aquela pessoa, certo? Geralmente, então, em que momento é que não está a optar por um ou por outro? Geralmente, o tratamento cirúrgico ele é indicado, por exemplo, pacientes que têm endometrioma, que é aquele cisto no ovário, essa que tem indicação de um tratamento, digamos assim, hormonal. For um cisto grande que causa sintomas, principalmente de dor. Então, geralmente, o tratamento cirúrgico é precisamente para retirar aquele cisto. Não tem casos de endometriose infiltrante, ou seja, na pelvis, que pode ser feito, portanto, um tratamento através daquela cirurgia, o laser, uma nota na crioulo, para queimar aquelas lesões. Em relação ao tratamento clínico, quase sempre, casos de endometriose, digamos assim, de ligeiro a moderado, e na caso de tratamento, por exemplo, com anticoncepcionais, pacientes que já querem, ou seja, pacientes que já têm filho, que querem ter mais filho, ou pacientes que têm intenção de engravidar. Se for um paciente que está com intenção de engravidar, é claro que com anticoncepcional já fica mais complicado. Aí tem que optar para aquele cirúrgico, não é? É mais complicado que tem essa preocupação ou que tem esse risco de ele surgir, de reaparecimento? Tem.
O risco tem. É com tratamento, digamos assim, definitivo. Ele pode fazer aquela cirurgia, mas ele pode tornar-se. Que as lesões podem tornar-se outra vez. O facto de ser feita cirurgia não significa que já está livre de endometriose. O que é uma pena, né? Porque passar para tanta coisa, fazer cirurgia e ainda voltar. Mas é importante, não tinha que colocar você essa questão, porque muitas pessoas às vezes estão a passar por uma cirurgia desse tipo, estão a dizer, não, minha está direito, está curado, jamais, né? E não é bem assim. Não é bem assim. Doutora, bom, aproveitando a deixa, nunca sei se você queria acrescentar mais alguma coisa sobre a endometriose, que nunca tenha perguntado, mas a verdade é, aproveitando a deixa, semana, né, que não comemorar, terça-feira, dia 8, Dia da Mulher, com relação a este tema de hoje e essa comemoração, que mensagem você está a gostar de deixar para que as mulheres por estar a assistir nós? Sim, pronto. Antes de tudo, portanto, parabenizo a todas as mulheres para dia, portanto, de ontem. Aliás, mês de março é mês de mulher. Não teve ontem dia 8, não tem 27, que é dia de mulher cabo-verdiana. Terça, não é? Sim. Não tem, portanto, não tem 27, que é dia de mulher cabo-verdiana, ou seja, na verdade, dia de mulher é todo dia, mas não tem esse mês específico realmente para a mulher, para chamar atenção a várias temáticas relacionadas com a mulher. Em relação à endometriose, em apelo que não deixa, principalmente para aquelas mulheres que têm dores pélvicas crônicas, que é sempre bom consulta, tanto ginecologista, às vezes é pessoas que já fazem exames e que, pronto, às vezes tem algum diagnóstico, às vezes não, e está bem. E, na verdade, na medicina, se você pensa, você diagnostica. Mas realmente, pessoas realmente pensam na endometriose, porque se nunca pensa, nunca te chega lá. Então, uma mulher que já tem mais de 5, 6 anos, com dor pélvica crônica, já faz tudo exame, está tudo normal, isso continua, qual sempre não tem que pensar realmente na possibilidade de ser endometriose. Principalmente mulheres também que têm problemas para engravidar. Que é uma complicação mais frequente, você dizer, não era? Sim. Sempre é bom pensar na possibilidade de ser endometriose, portanto, e busca ajuda. Nesse caso seria ginecologista. A melhor pessoa para tratar essa questão, não é? Doutora Vanessa, só te resta-me agradecer você ter vindo ali falar de endometriose, que pronto, era uma daquelas situações que realmente nunca não tinha falado antes ali no programa e tem tudo a ver com a mulher, não é? É na nosso aparelho, nem na outra. E mês de março foi isso mesmo, o dito mês lilás e amarelo, né? De prevenção de câncer de colo de útero e endometriose. Então, pronto, para aquela mulher que pode estar com alguma dificuldade nesse aspecto e que quer saber, é sempre bom trazer esse tipo de informações. Claro. Obrigada pela presença mais uma vez. Obrigada eu pelo convite. Nós vamos fazer um breve intervalo e até já. Agora sim tem motivos para acordar com a TCV. O Jornal da Manhã será o seu diário informativo. Apresentado por Dina Almeida e André Brito. Segunda a sexta-feira. A partir das 7 horas. E porque é de manhã que começa o dia, então inicie-o em nossa companhia. O programa Sociedade Aberta é aberto à participação das telespectadoras e dos telespectadores. Por isso, às segundas-feiras, antes da sua noite familiar, participe da nossa roda de conversa educativa com temas de interesse das famílias, acompanhada de momentos musicais. Sociedade Aberta, sempre às segundas-feiras, às 6 da tarde, aqui na TCV.
Olá, bem-vindo à segunda parte do programa Mais Saúde. Modo-me dizer inicialmente, notita comemorar nos Dia da Mulher, nos 8 de março, um bocadinho mais tarde, mas está tudo bem, nota no mês de março, várias comemorações ainda sobre a mulher. E esse dia de hoje, nós trazer como tema prevenção de cancro de colo de útero e consciencialização sobre a endometriose. Numa primeira parte, não teve a oportunidade de falar da endometriose e agora na segunda parte, não tem especialista, a doutora Carla Barbosa, que é patologista, para falar-nos de prevenção de cancro de colo de útero, que é boa ser área, né? Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Antes de mais, realmente esse mês é um mês muito importante para a mulher consciencializar que ele mês tem cuidar mais de si. A mulher realmente está a cuidar de tudo e às vezes não está a esquecer de cuidar de nós. E prevenção de cancro de colo de útero, ele é um bocado isso. É possível, desde que a mulher prevenir. Cancro de colo de útero é que é pouco cancro que não pode dizer que ele é prevenível. Ele é curável, na quase 100% de casos, se não apanhar numa fase inicial. E quais é que o problema é essa fase inicial. Mas não tem estratégias que não pode levar em conta para não prevenir cancro de colo de útero. Aquele primeiro é vacinação, que é prevenção primária. Para além da vacinação, não tem rastreios, que é prevenção secundária. Aí está aquela possibilidade de não poder apanhar numa fase inicial. E maneira que não poder fazer aquilo lá? É que se mulheres fazer exames preventivos, nomeadamente rastreios de cancro de colo de útero, que é para não espiar se tem ou não alterações que demonstrar que não tem uma infecção persistente para HPV, que pode levar a lesões pré-cancerígenas, então não tem todo um tempo que não poder realmente apanhar cancro de colo de útero numa fase muito cedo ou antes de ser cancro mesmo. Por isso, cancro de colo de útero é de que é pouco cancro que não pode dizer que não pode prevenir. Bom, antes de não entrar nessa prevenção primária e nessa secundária que você referiu, porque central de nós conversa está a ser que lá, não é? Senão não seria prevenção. Mas é preciso entender que pessoas é que têm maior suscetibilidade, será que não podem falar assim, ou que têm fatores que podem desenvolver um cancro de colo de útero para não poder identificar, não é? Que tipo de mulher está mais suscetível? Cancro de colo de útero, moda não dizer, ele tem uma causa identificável, hoje em dia, que é o vírus da HPV. Ou seja, infecção por HPV é de que a infecção ou doença sexualmente transmissível mais frequente no mundo. Está calculado que mais de 70% a 80% de qualquer um de nós passar por uma infecção da HPV. Agora, aquela infecção, na sua maioria de vezes, é transitório. No entretanto, existem cofatores, nomeadamente a mulher que usa álcool, tabaco, que tem múltiplos parceiros, que pode fazer com que a boca conseguir regredir que a infecção e ficar com uma infecção persistente de um vírus da HPV de alto risco. Uma infecção persistente por vírus da HPV de alto risco está a fazer com que não poder levar a um cancro de colo de útero. Claro que tudo pessoas que têm seu sistema imunodeprimido têm mais risco para fazer um cancro de colo de útero. Nomeadamente, por exemplo, pessoas que estão a conviver com o vírus da HIV ou mesmo qualquer doenças autoimunes que estão a fazer com que imunodeficiência, fazer boa imunodeficiência, a imunidade baixar. Que lá é riscos acrescidos. Quando não está a falar em relação a HPV, sendo uma doença sexualmente transmissível, claro que uma das melhores coisas que não poder fazer é uma adoção de vida sexual segura. Quanto menos no candidatar para a infecção, né? Ou seja, quanto menos parceiros, quanto mais protegido não estiver, menos não te candidatar para apanhar a infecção e possibilidade de diminuir. Mas claro que hoje em dia, moda, não também falar mais tarde, não tem outras também armas que podem ajudar-nos a melhorar a nossa imunidade, fazer com que não poder ter contacto com o vírus, mas eliminá-lo e não ficar numa infecção persistente, que lá é que está levado depois a possibilidade de poder desenvolver lesões pré-malignas e levar a cancro.
Porque geralmente quando eu ouvi falar da HPV, não te falar sempre a mulher, mas não quer dizer que o homem também quer poder apanhar, claro, né? Não, sim, tanto que... A infecção tem que ter duas pessoas numa relação, né? Relação, sem dúvida. Agora, ele está mais vezes associado a cancro de colo de útero do que cancros de pênis, por isso não te ouvi muito mais falar na mulher, mas claro que o homem pode, e a maioria de vezes ele é que é vetor, levar HPV a passear, mas este tem uma capacidade de regredir que esta infecção e que leva tanto ao cancro de pênis, que também existe e que também tem, e que também o HPV está subjacente, não só, também ao cancro do ânus. Isto tudo para dizer o quê? Os meios de transmissão de HPV, ele está associado ao tipo de contacto sexual, qualquer tipo. O contacto manual sexual, o contacto oral vaginal ou anal, qualquer um deles pode levar depois a infecção, dependendo da localidade. Muita lesão e cancro da orofaringe também já tem sido associado ao HPV. Exatamente, portanto, quando a gente para para ouvir você dizer que um HPV que não te pensa um cancro de colo do útero ou do pênis, não te pensar na órgãos genitais, agora vem pensar ali, mas na boca, bom, enfim, assusta um pouco, mas a ideia é pessoas terem essa informação correta e as procurar ajuda, né? Claro. Para prevenir esse tipo de situação. Aí não tem entrar na questão da prevenção, né? Que é aquela prevenção primária, que é a vacinação. Já é possível, não ter ali, graças a Deus. No CATEL é para tudo, gente, né? Para tudo, faixa etária e para ambos os sexos. No CATEL de forma gratuita e dentro do Sistema Nacional de Saúde. Mas, graças a Deus, não tem na farmácias do país. Realmente foi um grande passo de nosso país, introdução da vacina da HPV na rotina de calendário vacinal para as meninas de 10 anos. Isso é um início. A OMS te recomenda a vacinação para meninas de 9 a 15 anos, né? E também, claro, não poder vacinar meninos. Inicialmente, de forma gratuita, não pude começar com 10 anos, mas a ideia é alargar, como já não tive a oportunidade de ouvir o Sr. Diretor Nacional de falar, e também relembrar que exames que a vacina é comparticipado a nível de segurança social, né? Então, quem poder também, que está nessa faixa etária, poder adquirir, porque realmente é um das melhores prendas que não poder dar nos filhos, quer menina, quer rapaz. Às vezes não te dás tanto prenda mais caro do que a vacina da HPV. E nunca saber que é um de a melhor prenda que não poder fazer para nossos filhos. Portanto, quanto à vacinação, nunca tem ainda uma perspectiva de quando é que se exerce alargamento, mas para já é que as meninas de 10 anos. Né? E é com muita satisfação que não tenho a dizer que não tem uma adesão grande. De últimos dados que não tem de fevereiro, está a mostrar-nos uma taxa de quase 95%. Isto é Cabo Verde inteiro ou não te falar só de Santiago? Não te falar de Cabo Verde inteiro. Okay. Não te falar de Cabo Verde inteiro. Que já não tem, desde agosto, todos os centros de saúde, e às vezes com campanhas escolares, não te administrar a vacina da HPV, que já não também começar agora em fevereiro, já não começar em fevereiro, segunda dose. O que é ótimo, não é? Porque, bom, não debate devagar, não debate a caminhar constante nas possibilidades, mas o importante, o primeiro passo já foi dado e Deus queira que não consegui mantê-lo e alargar. E alargar, a ideia é essa. A ideia é essa. Portanto, com relação à vacinação, tem outra questão ainda, antes de não passar para a secundária. Vacinação esta que está disponível, é preciso passar essa informação, que está disponível de forma gratuita, ele está protegido de 2 tipos, não é? 16. Portanto, se você puder falar um bocadinho não tem vacina bivalente, né? Ele te abarga HPV 16 e 18, que na verdade é que este HPV que te corresponde e que tem indicado que esta causa de mais de 70% de cancro de colo de útero. Tem outras vacinas, que é a tetravalente e a nonavalente. A tetravalente está diferida de bivalente porque ele também tem também proteção para HPV 6
8, mas que está associado a lesões benignas, não é? Ou seja, ele também cobre também proteção para verrugas e condylomas. E notei, nona valente, que é mais até alargar ainda, alguns outros HPVs de alto risco, nomeadamente 31, 33, 51, entre outros, que, claro, já ele também cobriu maior. Mas 70% é reconhecido que é causado por aqueles 16 e 18, que é para aqueles que não começaram. Exatamente. Agora, passando então para a questão da prevenção secundária, né? Rastreios. Quando eu te falar de cancro de colo de útero, não estou a pensar logo em citologias. Né? Claro. O que é que não tem disponível? Maneira que não poder fazer? Com que frequência? Com que idade? Bem. Então, rastreios de cancro de colo de útero têm sido feitos em Cabo Verde de forma oportunística, mas organizado. Indicação que nota passar é aquela população-alvo que deve fazer rastreio de cancro de colo de útero, mulheres que já iniciaram a vida sexual e com a idade de 25 anos a 64 anos. Prioricidade que tem indicado, geralmente, é uma citologia convencional de 3 em 3 anos. No entretanto, não saber que há várias formas de fazer rastreio. Geralmente ali na Cabo Verde, o que é que não tem mais à mão e o que é que tem sido feito é citologia. No entretanto, há rastreios através de métodos moleculares, a mesma tipificação da HPV. Cabo Verde, em relação ao rastreio de base populacional, já tinha tido um avanço, tinha feito um programa piloto. No entretanto, não tive que abrandá-lo por causa dos recursos humanos, mas não tem um projeto em carteira para fazer o rastreio de base populacional a todo o país. Isto porque foi lançado pela OMS uma iniciativa global, do mundo inteiro, que é para a eliminação de cancro de colo de útero. E segundo a OMS, a abordagem que qualquer nação tem que ter até 2030 para isso ser possível é que qualquer país tem que se organizar de forma a ter uma cobertura vacinal de 90% para crianças, meninas, pronto, até 15 anos, de ter rastreio por um método que geralmente hoje em dia é indicado, é o método molecular para mulheres pelo menos 35 e 45 anos, não deve ter uma cobertura pelo menos 70%, e não tem que ter forma de tratar pelo menos 90% tudo que é alteração que não está na sequência de esse rastreio. Cabo Verde tem-se organizado nesse sentido, não tem como tratar estas alterações e é neste sentido que todo o projeto dentro do Ministério está-se a ser feito. Bom, portanto, a NOEC muita coisa se quer fazer, né? Você menciona ali alguns projetos bastante interessantes, pertinentes e que também ajudam imenso a população feminina, né? Mas e desafios? Porque todo projeto tem desafio, né? Todo projeto tem coisas que é preciso não conseguir fazer para não poder chegar lá. Então, recursos humanos seriam um daqueles desafios, licenciam, financeiros, porque tudo tem que ter, né? Claro. Financiamento para as coisas andarem. Claro, sem dúvida. Por ser um projeto que é uma aceleração a nível mundial, existem já alguns fundos em termos financeiros que não pode ir à busca para colmata. Sem dúvida que os desafios, quer a nível de recursos humanos, quer a nível de equipamentos, quer a níveis mesmo financeiros, existem. Tem sido levantado, que é para não pode levar a todo o país e alcança 70%. O que pode falar é que, por exemplo, do último IDNT, que não faz na Cabo Verde, não teve oportunidade de meter questões em relação ao cancro de colo de útero e não sabe, mas 52% de nossa população já faz pelo menos um exame de citologia. Ou seja, não tem uma base
que é o ideal, mas que já mostra que já há grande consciencialização em relação a isso. Okay. Por isso, acredito que no casamento tem aquele desafio de fazer pessoas entenderem o que é necessário, porque a população já está mostra, mas tem uma consciência que é necessário. Sim, e depois ele é feito, aquele convencional é feito a níveis de centros de saúde, sim, né? Então, sim. Ele tem grandes custos, né? Portanto, deve ter alguma taxa moderadora, talvez, de consulta, mas ele tem grandes custos para a pessoa, portanto, se calhar é mais uma questão de informação. Sim, o exame é feito quer em vários centros de saúde, no hospital, nos consultórios, e hoje em dia, na Cabo Verde, também não tem um atestado para pessoas que podem pagar o exame, né? E sempre que é solicitado, esta fazer, sem dúvida. Não, é importante, porque outra coisa que me pergunta a você e que certamente pessoas querem saber é quando é que está bem, com que idade que este deve bem, porque depois também está a dizer, me teve relação sexual, nunca teve, né? Meninas, principalmente a ficar assim aquela dúvida, então é sempre interessante. Agora, hoje, nós estamos a comemorar nós, Dia da Mulher, que calhar dia 8, mas não importa, não está na semana ainda. Então, com relação ainda a essa temática de prevenção de cancro de colo de útero, o que é que você estava a gostar de deixar enquanto mensagem ou enquanto informação para estas meninas e mulheres que podem estar a ouvir-nos? Então, lembrando realmente, se man começa que mulher neste pensa nesse autocuidado e fazer parte também de cuida de nosso filho das vacinas. Cabo Verde tem essa ideia clara. Então gostava de mulheres, que é maioria, até chefes de família, lembra, mas ele tem que estar direito para poder tomar conta de que os outros, toma conta da casa, toma conta de filhos. Então, para criar uma rotina de tomar conta da sua cabeça, de bem doutor, de fazer seus exames a horas que deve ser feito e também, se tiver filhos, jobe qual que é a melhor forma de garantir, mas é saber ter um futuro melhor. E ter um futuro melhor passa para prevenir cancro. Sem dúvida que é um cancro prevenível. Tem cancros, a maioria é um bocado de jogo de azar, mas o cancro de colo de útero, não. É um cancro que é prevenível. Então, e apanhado numa fase inicial é tratado e é curável. O prognóstico é muito excelente, bom. Né? É muito bom. É muito bom. E ele te dá-nos algum tempo, porque do tempo da infecção até tem cancro, muitas vezes vão 10, 15 anos. Então, você tem tempo de chegar na hora, se você tiver uma rotina de espiar a saúde. Claro. E espiar a saúde vai passar, sem dúvida, para espiar a maneira que o colo uterino está. E a mulher está frequentemente, nem sei por causa de estar grávida e ter filhos, nas áreas de saúde. E nos serviços de saúde reprodutiva, este tem a sensibilidade, já tem a indicação, então, de certeza, que este vai indicar e falar de prevenção de cancro de colo de útero através do rastreio. Não, sim, com certeza. Por acaso, a nível de saúde primária, pessoas têm feito grandes esforços, né, para conseguir pôr em prática tudo o que é preconizado pelo Programa Nacional e isso não tem que tirar o chapéu e louvar de facto. Doutora Carla, nosso tempo hoje é pouco, portanto, obrigada. Obrigada a mim por estar ali. Foi muito bom para nós perceber, em termos de prevenção primária e secundária, o que é que pode ser feito, com que idade e onde é que a pessoa está a dirigir. Acho que é as principais perguntas e dúvidas que a pessoa está a ter, né? Então, mais uma vez, obrigada. Obrigada. Para quem que assistiu o programa de hoje não falar de prevenção de cancro de colo de útero e não falar ali da questão da prevenção primária, quando não está a falar de vacinação e prevenção secundária, quando não está a falar de que os rastreios. Sim, não estou a falar concretamente de citologia. Portanto, já não vi ginecologistas, a ginecologista na primeira parte está a falar-nos sobre isso, o patologista está a reforçar-nos essa questão novamente. Portanto, nós exame é para ser feito e quando não tem alguma dúvida, não está a recorrer a nós médico, assistente, para perceber
o que não tem que fazer, quando não tem que fazer, não é? E que as mães que têm seis meninas lá na casa, na adolescência, não basta ensinar alguma coisa, preocupar mais que seja corpo, que seja saúde, para ser uma mulher mais tarde também mais saudável. É isso que se quer. Com relação à endometriose, essa doença, né, pelo nome de parecer-nos muito esquisita, não é que a principal sintomatologia é dor e principal complicação também infertilidade. E para quem tita querer ser mãe, não é que ele pode ser uma pedra no caminho. Portanto, não preocupar com as coisas cedo. Qualquer sintomatologia, não procurar no ginecologista para ele dar-nos aquele apoio. Até o próximo programa e tenha mais saúde.